Muito bem. E aí, Tudo bem? Graciela, como é que tá? Pô, é bom. Tudo certo. Semana... Bela semana? Bela semana, o solzinho aparecendo hoje. Aonde que apareceu o solzinho? Ah, hoje, lá tá. Fora tem sol, tá bom, sol. Em que cidade que apareceu? Aqui em Porto Alegre não foi? Foi nebulosa, né? No programa e não tenha mais sol, mas na minha chegada eu fui recebida com sol. Ah, não, mas tá ela brilha, né? Tem, sol. Tem duas mulheres do sol aqui com brilho próprio e tal. Bom, nós temos falado aqui a respeito da questão do corretor de imóveis, né? Então a questão desse vínculo, não vínculo, enfim. Mas uma questão também importante, central, é a questão da remuneração, né? Exatamente. É o último requisito do artigo 3º da CLT. Nós conversamos já sobre a onerosidade, não eventualidade, nós conversamos sobre a subordinação e o último requisito do artigo 3º seria o salário. Toda a contraprestação que é feita, todo o serviço prestado para uma imobiliária, ela decorre de um salário, de uma remuneração, que se confunde com as comissões que o corretor recebe, porque a regra é aquele salário que nós estamos acostumados a ouvir, o trabalhador trabalha o mês todo, no quinto até o dia 5 do mês subsequente, quinto dia útil, ele recebe o salário pela prestação do mês anterior. Isso é a regra, mas as pessoas, os profissionais que são comissionados, como é o caso do corretor de imóveis, ele recebe a comissão após a efetivação da venda. Isso pode levar 1 mês, 2 meses, 6 meses, então não é depois de 1 mês. Ele efetivou a venda, ele recebe a comissão. Então, esse salário do artigo 3º se confunde muito com as comissões do corretor de imóveis. Porque esse é um salário habitual, diferente da comissão. Diferente da comissão, que ela decorre de uma venda, de um negócio feito, que é o caso de uma venda do corretor de imóveis, que ele recebe a comissão. Que algumas pessoas podem pensar que essa comissão não é o salário do artigo 3º. Não tem nada a ver isso. O salário do artigo 3º se confunde com a comissão também no caso do corretor, porque o corretor não tem salário, ele tem comissão pela produção que ele fez em determinado tempo, período, 1 mês, 2 meses, 1 ano, pela venda que ele efetivou. Por exemplo, eu vendo um imóvel dia 20 do mês, tá? Eu devo receber logo isso aqui, independentemente do pagamento por parte do comprador? Na verdade, a negociação que é feita com o comprador, o vendedor, você é comissionado, a imobiliária recebe uma comissão e você recebe uma porcentagem que a lei nos determina que seria 6% do valor daquela venda seria direcionada ao corretor de imóveis. De que forma que acontece isso? Assim que houver a transação do valor, o comprador pagou a compra que ele efetivou, ele acaba recebendo, a imobiliária recebe a parte dela e o corretor recebe a parte dela também, que pode ser em seguidinho, não sei qual o negócio que foi feito, o contrato que foi feito entre vendedor, comprador e imobiliária. Mas essa comissão é em seguida, após a transação efetuada. E como é que funciona esse pagamento? Existe uma configuração daí de comprovação através de pagamento em conta? Isso é legal? Tu sabe informar como é que funciona esse pagamento? Dos corretores que eu tive contato, que foram até o sindicato, normalmente eles recebem por cheque. Houve o negócio, a compra a transação ocorreu, eles recebem a comissão, um cheque da imobiliária, alguns depósito bancário, mas tem como a gente chegar a vincular aquela imobiliária? Porque o cheque está nominado, né? O cheque da imobiliária para o corretor fulano de tal. O depósito também, ele está vinculado, caso o corretor tiver alguma dúvida, será que isso foi de uma venda ou não, verifica ele tem como saber as vendas que ele fez. As vendas não ocorrem todos os dias, então ele pode fazer uma relaçãozinha de imóvel, matrícula tal, foi tanto de comissão e vai constar na conta dele, naquele mês, aquele valor entrando. Então, essa comissão é o salário dele pela prestação de serviço. O advogado, normalmente, ele recebe 20%, né, de honorários, é isso? Ou até 20%. 10 a 20%. Tem e o corretor? Também, alguns corretores, 6%, a lei determina. Até 6%? 6%. 6%. 6%. Não pode ser menos. Mas a maioria recebe menos que isso. Porque eu vejo assim, pela história que eu tenho e pelo conhecimento que alguns corretores me passam dessa relação, às vezes chega a 2%, 1,5%. 1,8%. Né? Nós falamos de cumprimento de leis e apesar de serem ainda rasas as leis que defendem o corretor, elas ainda não são cumpridas. Não são cumpridas. E então, esse 6% que determina, há uma diferença 1,8% para 6%, 2,2%, 2,5%. Então, esses 6% não são repassados para o corretor. Fica com a imobiliária, fica com a incorporadora, enfim. Mas se a lei nos determina esses 6%, tem como buscar.
Beleza. Buscar já é uma diferença. informação para o corretor que está nos Exatamente. assistindo Você tem como buscar isso porque é comissão, é trabalho teu. Você fez aquela venda, você recebeu aquela contraprestação menor do que cabe. Então tem como buscar isso. Tá certo. Graciela, obrigado pela tua presença aqui. Importante esse esclarecimento para o nosso corretor. Semana que vem de novo. Estamos de volta semana que vem. E aí, quem sabe, trazemos um corretor, né? Também, isso é Daqui a pouco eles interessante. estão vendo se É bem provável que venha para especificar o dia a dia de trabalho, Então tá. como que funciona. Parabéns. Então, rapidinho aí, já voltamos aqui para terminar esse bloco.